no coração de Brasília, onde as decisões que moldam a nação são tomadas, existe um segredo oculto sob os suntuosos mármores do Congresso Nacional. Um segredo que não se fala nos corredores iluminados, mas que sussurra nas sombras dos arquivos destruídos, das testemunhas silenciadas e dos corpos que desaparecem sem deixar vestígios. Quem ousa investigar, some. Quem questiona é reduzido a um obituário sem respostas. E aqueles que sabem demais nunca são encontrados. A noite estava quente em Brasília quando Júlia Montenegro, uma das últimas repórteres investigativas do país a desafiar o poder, recebeu um envelope sem remetente. O motoboy que o entregou na portaria do seu pequeno apartamento parecia aliviado ao se livrar do pacote. Assim que ela abriu, suas mãos tremeram. Dentro, uma série de fotos granuladas mostrava reuniões secretas, figuras encapuzadas, rituais clandestinos. Mas o que mais a chocou foram as imagens finais. Políticos renomados, sempre sorridentes nas propagandas eleitorais, posando diante de corpos dispostos em fileiras. O arquivo trazia um nome sussurrado entre os becos escuros da capital: a Cúpula do Terror. Com um aperto no peito, Júlia percorreu os documentos. Havia transcrições de telefonemas, ordens de execução assinadas com iniciais de ministros e parlamentares. Entre os casos listados, figuras públicas que haviam morrido em acidentes trágicos, jornalistas que haviam desaparecido sem rastro e denúncias que nunca chegaram a ser publicadas. O padrão era claro: qualquer ameaça àqueles que estavam no topo era eliminada antes que pudesse se tornar uma manchete. O que a aterrorizava não era apenas a existência desse grupo, mas a sua impunidade. O país seguia seu curso, eleições aconteciam, governos mudavam, mas a cúpula permanecia, como um parasita alojado na espinha dorsal da democracia. No final do relatório, uma frase manuscrita congelou seu sangue: se você recebeu isso, é porque já te marcaram. Determinada a encontrar provas concretas, Júlia recorreu a Vinícius Ramalho, um ex-funcionário do Senado que, depois de um escândalo abafado, havia sumido do noticiário. Encontrá-lo foi mais difícil do que esperava. Quando finalmente o localizou em uma casa abandonada na periferia, o homem parecia uma sombra do que fora. Magro, os olhos fundos, a paranoia marcada nos gestos. Ele resistiu em falar, mas, diante das evidências que Júlia apresentava, seu rosto empalideceu. Você não deveria estar mexendo com isso. A cúpula não perdoa. Eles têm um lugar,
um lugar onde as decisões reais são feitas. Se um nome chega até lá, essa pessoa deixa de existir. Vinícius revelou algo ainda pior. O acesso ao covil da cúpula estava escondido dentro do próprio Congresso Nacional. Segundo ele, havia uma entrada secreta abaixo do plenário do Senado, uma passagem usada em décadas passadas para evacuação de políticos durante crises. Mas há anos sua função havia mudado. Naquela noite, enquanto os prédios oficiais esvaziavam e os holofotes se apagavam, Júlia conseguiu infiltrar-se no Congresso. Escondida nos corredores frios, localizou uma porta de ferro discreta ao fundo de um corredor de manutenção. Seu coração disparou. A maçaneta estava fria. Ela girou e um cheiro insuportável de mofo e morte atingiu seu nariz. Atrás daquela porta, o inferno esperava. Os degraus de pedra úmida pareciam se aprofundar no subsolo, afastando-a do mundo real. O corredor era estreito, abafado, iluminado apenas por lâmpadas trêmulas presas ao teto. O silêncio era absoluto, mas, à medida que avançava, começou a ouvir ruídos abafados, choros distantes, arranhões nas paredes, sussurros desesperados que pareciam vir do concreto. No fim do corredor, uma porta enferrujada. Com as mãos trêmulas, Júlia empurrou, revelando um cenário de horror. Uma sala subterrânea repleta de equipamentos de tortura antigos, correntes ainda manchadas de sangue e pilhas de documentos queimados no canto. Mas o que mais a aterrorizou foi o mural de fotos presas à parede, como um macabro quadro de caça. Ela reconheceu rostos ali, jornalistas desaparecidos, juízes mortos em circunstâncias suspeitas, ativistas que nunca mais foram vistos. E, no centro, uma foto dela mesma, datada daquela manhã. O sangue fugiu de seu rosto. Eles sabiam que ela estava ali. Atrás dela, uma porta se fechou. A escuridão engoliu tudo. Ela tentou correr, mas mãos a agarraram, imobilizando-a. Sentiu um pano pressionado contra seu rosto, o cheiro químico a entorpecendo. Quando despertou, estava em uma sala circular, onde 10 figuras encapuzadas a observavam do alto das cadeiras de madeira ornamentadas. O teto, abobadado, continha gravuras ancestrais, símbolos de um poder que precedia até mesmo a República. No centro, um homem sem capuz, um senador que ela vira recentemente na televisão, defensor fervoroso da democracia. Ele sorriu. Você não deveria ter vindo até aqui, Júlia. Mas, já que veio, permita-nos conceder um privilégio raro: saber a verdade antes de morrer. Os encapuzados começaram a murmurar algo em latim. O senador continuou. O poder
não é conquistado nas urnas, nem nos palanques. O poder real é decidido aqui, nesta sala, onde determinamos quem vive e quem desaparece. O Brasil é apenas uma peça num tabuleiro muito maior. Você achou mesmo que havia justiça e a liberdade de imprensa significava alguma coisa? Todos que tentaram nos expor agora fazem parte do concreto das fundações deste lugar. Ele sorriu e acenou para os outros. Júlia tentou gritar, mas mãos cobriram sua boca. Na manhã seguinte, as redes sociais foram tomadas por um vídeo curto. No escuro, uma voz feminina sussurrava: "Eles estão no controle. Eles sempre estiveram. A cúpula do terror é real." Então, um grito foi abafado, seguido de estática. Nos dias seguintes, a notícia da morte de Júlia Montenegro foi divulgada nos jornais. Segundo os relatos oficiais, ela sofreu um acidente fatal na BR-040. Seu carro capotando em circunstâncias ainda sob investigação. Mas não havia testemunhas, nenhuma gravação, apenas um silêncio pesado que se espalhou entre aqueles que sabiam da verdade. Uma semana depois, um novo rumor emergiu nas camadas mais profundas da Deep Web. Ela não morreu, ela foi integrada. Agora, ela faz parte da cúpula.